Olha só, para quem acaba de instalar a plataforma da MetaTrader, ainda não colocou muitos indicadores, tem um indicador que eu já trabalhei com ele também, que é esse Heikin Nash, ó. Você vem aqui, deixa eu tirar aqui, você vem aqui embaixo de inserir, né, aqui onde tem, então Ctrl N, ele até avisa lá, clique em cima lá e se ele tiver aqui minimizado, ele vai ter aqui indicators, aqui está em português, né, indicadores, contas, aí você vem aqui indicadores, aperta no mais, ele vai estar aqui Heikin Nash, clica duas vezes, né, não adianta dar enter, e no lugar desse branco, aí eu venho aqui atrás, ó, e edito e coloco verde ou azul. Vou colocar o verde. Esse é o verde. Then green. Forest green, green. Ok. Beleza? Junto com esse indicador, aí você vai colocar uma média móvel. Inserir indicadores de tendência, média móvel, deixa do jeito que tá, ó, 14, deslocar 0, do jeito que tá, e aqui na cor vai estar de outra cor, aí você vai, coloca a que você quiser, eu gosto de colocar essa dourada aqui, ó, beleza? Nada mais. Tem muita gente que trabalha só no Price Action, que a única coisa que ele faz quando ele está trabalhando com o mercado financeiro é apenas colocar uma média móvel dessa, e o pessoal se dá muito bem. Para quem tem muita experiência, trabalha só com Price Action mesmo, eles se dão bem demais só trabalhando com isso. Para quem está iniciando, é interessante um indicador como esse, ó, o Heikin Nash. Só que como é que funciona? Das formas mais básicas, ela é simples. Quando o preço, que são os candles aqui, ó, as velas, elas estão por cima desse indicador de baixo, que é a média móvel, então a tendência é de alta. Quando é o contrário, a tendência é de baixa, então não tem erro. Então, qual o momento de entrada aqui? Eu vou voltar aqui, esse dia 30 aqui foi uma sexta-feira, quase nunca opera na sexta, né? Vamos colocar aqui no dia 29, foi na quinta-feira. Seria interessante que a gente visse as notícias, né, que fazem diferença, mas aí não tem problema, é só para você ter como base. E acredite, pessoal, só uma média móvel ela é uma estratégia muito boa. Tem gente que trabalha há muito tempo no mercado financeiro e só gosta de trabalhar apenas com ela. 29, vamos colocar aqui não, aqui já tá tarde, tá cedo demais, aliás, às 9 da manhã aqui, né, que a gente pega na madrugada daqui às 8, pronto. Uma coisa, pessoal, evitem quando o mercado está lateralizado demais, não tem muita concordância com direção, que você vai ver muito a média móvel aqui, ó, passando sempre por cima de todos os candles, ó. Então espera uma definição, tá bom? Como é que funciona essa estratégia? Tem erro, é claro, todas as estratégias têm erro. Se você vê alguma coisa na internet dizendo 100% de acerto, é mentira. Pode ser qual for, quem manda no mercado é o mercado. A gente não tem força para poder fazer diferença. A gente é inclusive chamado de sardinha porque é facilmente devorado por todos os outros animais simbólicos que existem dentro do mercado. Então aqui pegando para um horário das 8 da manhã lá, né, às 5 da manhã aqui, 6 da manhã, né, então a gente vai ter aqui, por exemplo, esse ponto, vamos começar já daqui, né, esse ponto aqui, como é que funciona? Se o Heikin Nash der vermelho baixando e ultrapassando a linha da média móvel dourada, aí você entra na mesma tendência, ok? É simples assim.
E quanto à questão do percentual de erro, você pode justamente fazer daquela forma, entra após um erro, após dois erros, depende do capital que você tem e depende da forma do autocontrole que você já pode ter de si próprio. Aqui no caso seria uma vitória. Aqui ó, você vê os candles muito pequenos e é nessa hora que você tem que evitar o máximo possível, porque tem uma indecisão grande no mercado. Vendo? Ó, vê que ele ultrapassou um pouco e o outro candle também ficou ultrapassado, mas ficou estranho. Não dá uma definição. Por mais que o outro candle aqui poderia ser, você pode considerar como entrada, que aí houve uma definição do mercado, né? Para quem entende, talvez até uma pequena boca de jacaré aí, teria dado um resultado positivo. Aqui tem uma derrota que é mais na frente, ó, que quando ele vem reverter e ele não reverte. É por isso que é interessante otimizar essas entradas aí, entrar depois de um erro, depois de dois erros. E aí quando você entrar na terceira vez, por exemplo, você já tem uma probabilidade fantástica de conseguir já uma vitória e atingir os seus percentuais depois de 4 ou 5 vitórias seguidas, dependendo do percentual que você tem planejado diariamente. Aqui ó, ele lateraliza e ele vai e ele baixa e continua baixando, ó, tá vendo? Aqui, só que é um movimento muito lateralizado, né? Você tem que evitar esses movimentos aqui, porque nesse caso aqui ó, é uma derrota. Mas aqui ó, como ele ultrapassa e a maior parte do candle, ó, vendo aqui ó, e a maior parte do candle já fica do outro lado da tendência, já fica do outro lado da média móvel, então aí você pode considerar como uma entrada, porque o mercado teve uma definição. Observe que foi uma vitória. Aqui a gente tem aqui, não ultrapassou aqui muito, talvez a metade do candle, mas aí é uma derrota. Então é por isso que é bom você otimizar, deixa para entrar depois de um erro, dois erros, ok? Aqui na frente ele já acerta, quando ele ultrapassa, quando ele estrangula essa média móvel aí, e ele tá vermelho, aí você entra para a próxima vela, para o fechamento dessa, para a abertura da próxima vela. Tem que esperar fechar. Nesse caso dessa estratégia é ideal, é muito interessante você esperar que feche para confirmar que o candle está mudando a direção e tá mudando essa tendência. Existem casos, é por isso que é bom esse requinache, não apenas você utilizar só a média móvel, que você vai ver ultrapassar aí, mas você vai ver de outra cor. É um movimento perigoso, a gente não tem encontrado até agora, mas é por isso que é interessante a junção de dois indicadores como esse. Aqui, ó, vendo? Ó, duas vitórias seguidas, ele vai, ultrapassa e depois na próxima vela ele é uma vitória de continuação de tendência. Aqui mais na frente, olha só como é interessante, ó, ele vai de novo, ó, 3 vitórias consecutivas. Se aqui ficou muito empatado, essas outras localizações aqui em que você entrou, uma vitória, uma derrota, uma vitória, uma derrota, uma vitória, aqui deu para desempatar com 3 vitórias seguidas, né? E aí com 4, 5 vitórias seguidas, se você estiver planejando entrar como eu entro a 1,3%, para você atingir aí 5% por dia, já tá fácil de continuar, né? Aqui ó, onde teve uma derrota, tá vendo? Lateralizou um pouco, então você aí já não entra mais, esquece. Evita entrar na reversão também, porque aí o mercado criou uma indefinição. Tem um indicador chamado ADX, ADX Candle, que aqui quando chega num movimento como esse, os candles você configura se quiser para ele ficar de outra cor. Eu mesmo uso ele na minha plataforma principal e ele fica branco, que aí quando ele começa os candles ficar branco, você esquece, sai, vai beber uma água, esquece e deixa que o mercado tome forma novamente. Ok? Aqui o candle não ultrapassou, ele ficou beirando, e aí onde você esquece, deixa fora, ó. Por mais que ele tenha ultrapassado, vendo? Ó, o candle verde ultrapassando, vendo? O candle verde ultrapassou o momento lá da média móvel, dando a tendência de baixa, mas é um movimento perigoso, ele pode se lateralizar, ok? Aqui onde ele já reverte, ó, por mais que tenha sido por pouco, mas aqui é pipete suficiente para poder ele dar uma vitória desse para esse. Que nesse aqui você acabaria não entrar nele, né? Seria fácil para mim, entraria nesse não. Eu disse que tem que deixar confirmar
que ultrapassou a média móvel, e aqui não é esse caso desse penúltimo candle, mas sim esse, e esse outro teria dado uma vitória. Esse outro aqui, ó, quando o mercado realmente confirmou uma reversãozinha ali, e o outro candle, uma vitória, entendeu? Mas aqui, outra vitória, entendeu? É uma estratégia fácil que eu recomendo para quem está começando a fazer após um erro ou dois erros, do jeito que eu estava dizendo, que aí você espera que ele erre duas vezes, por mais que você demore um pouco mais para entrar, mas você otimiza as entradas e você vai com certeza ter resultados satisfatórios. Basta ter controle de capital acima de tudo. Beleza? É isso aí, galera. Até mais.